E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a economia mexicana. Então vamos lá, nos últimos anos o México tem atraído investimentos estrangeiros e encontrado formas de garantir o crescimento da sua economia. O México apresenta uma estrutura produtiva bem diversificada, com atividades agropecuárias, mineradoras e industriais. Mas o petróleo é o principal produto de exportação e, claro, o turismo também tem a sua importância na economia mexicana. A economia mexicana ela está muito ligada aos Estados Unidos em virtude do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA, que integra comercialmente o Canadá, os Estados Unidos e o México. Esse tratado ele foi implantado em 1994 e as exportações do México praticamente se voltam para o país vizinho, os Estados Unidos, e cerca de 50% das importações também são provenientes dos Estados Unidos. Agora, vamos falar sobre a indústria mexicana. A industrialização mexicana ela se acelerou muito a partir da segunda metade do século XX, com a entrada de capital estrangeiro no país, atraído pela oferta de mão de obra barata e por matérias-primas também baratas. As empresas transnacionais, principalmente as dos Estados Unidos, elas passaram a dominar o parque industrial mexicano. E a atividade industrial ela está concentrada em grandes centros urbanos, como por exemplo a Cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz e Tampico. E os setores mais relevantes dessa indústria são o têxtil, o alimentício, o automobilístico, o petroquímico, o siderúrgico e também o metalúrgico. Agora vamos falar sobre um tema que muita gente não conhece, sobre as maquiladoras. Na região fronteiriça com os Estados Unidos, foi criada na década de 1960 uma zona franca, ou seja, uma área que paga menos imposto para atrair o capital estrangeiro e com isso ampliar o parque industrial mexicano. A sua implementação ela contou com o apoio de uma legislação especial que garantia menos impostos e facilidades para a exportação da produção para os Estados Unidos, que também se beneficiaram com a baixa remuneração da mão de obra mexicana. Essa foi a origem de um modelo de unidade fabril conhecida como indústria maquiladora. Essas indústrias elas recebem peças fabricadas nos Estados Unidos e montam o produto final no solo mexicano. Porque com isso, devido ali à mão de obra barata, essa indústria consegue baratear os seus produtos. A primeira maquiladora ela foi estabelecida em Ciudad Juárez em 1966 e atualmente são encontradas em diversas cidades mexicanas, mas ainda se concentram ao longo da fronteira com os Estados Unidos. A produção dessas maquiladoras é bem diversificada, então elas produzem equipamentos eletrodomésticos, artigos têxteis, móveis, brinquedos, artigos de couro, empacotamento e enlatamento de alimentos, entre vários outros tipos de produtos. Mas um ponto relevante a se comentar sobre essa questão da indústria mexicana é que com o aumento dos salários pagos para os trabalhadores na China e também devido à alta dos custos de transporte no comércio global, o parque industrial mexicano ele retomou espaço na competição internacional. E o perfil dessas maquiladoras que eu já comentei tem mudado bastante, principalmente com a instalação de empresas mais sofisticadas em Tijuana. Mas agora vamos sair desse tópico e vamos falar sobre o extrativismo, depois sobre a agricultura e por fim sobre o turismo. Então, falando sobre o extrativismo, o México ele se destaca na extração de diversos recursos naturais, como prata, ouro, chumbo, ferro, gás natural, cobre e também o petróleo. O petróleo, como eu já comentei, é o principal produto exportado pelo país e o México ele dispõe de grandes reservas e está entre os maiores produtores mundiais. Porém, o seu petróleo ele é muito pesado e exige um refino especial para a obtenção de subprodutos, como a gasolina e o óleo diesel. Todo esse processo de refinamento acaba elevando o custo da produção. E um ponto importante é que a produção petrolífera mexicana teve o seu ápice em 2004, com uma média ali de 3,4 milhões de barris diários. Entretanto, a partir de 2005, a produção ela começou a decair e nos dias atuais ela está se recuperando, chegando a 3,4 milhões de barris por dia. E grande parte dessa produção é exportado para os Estados Unidos. E um ponto importante é que a exploração de petróleo era feita exclusivamente pela empresa estatal Petróleos Mexicanos, a Pemex. Porém, depois da alteração recente nas leis, a extração ela pode ser feita por empresas privadas. Essas alterações elas foram criadas para estimular a exploração de petróleo em águas profundas do Golfo do México e impulsionar a extração de gás xisto, que é uma fonte de energia que vem ganhando grande importância e já transformou a realidade energética nos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial desse gás de xisto.
Então agora que já falamos sobre a indústria, vamos falar sobre a agropecuária. O território mexicano ele é muito pouco favorável à agropecuária, pois a existência de montanhas e de climas áridos diminui a disponibilidade de áreas cultiváveis. E grande parte da produção desse setor se concentra no Planalto do México, onde as temperaturas são amenas, as chuvas elas são regulares e os solos são férteis. Na agricultura, predominam ali propriedades extensas conhecidas como haciendas, que empregam grande quantidade de mão de obra e ainda são pouco mecanizadas. Vale a pena comentar que os principais produtos de plantio são algodão, sisal, café e cana-de-açúcar. E o foco da produção desses produtos são para o mercado externo. Para o mercado interno, são produzidos milho, que é o item básico na alimentação dos mexicanos, batata, trigo, arroz e também soja. Já a pecuária ela é praticada no centro-oeste e ocupa aproximadamente 40% do território e se volta principalmente para a criação de gado bovino. Em decorrência dos baixos salários no campo e também da concentração de terras, muitos trabalhadores rurais mexicanos migram para os Estados Unidos a fim de trabalhar nas safras agrícolas desse país. Isso, é claro, tem diminuído ao longo dos anos, mas ainda acontece. Além disso, alguns deles realizam a chamada migração transhumância, que seria a ideia de que pessoas vão para o país vizinho durante a época de colheita e voltam após o término desse trabalho. E esses trabalhadores eles são conhecidos como braceiros. Então, com isso, finalizamos a parte da agropecuária e vamos falar sobre o turismo. O México ele recebe anualmente cerca de 30 milhões de turistas, a maioria ali estadunidenses e europeus. Todo esse movimento faz com que o México esteja entre os 10 países mais visitados do mundo. E esses turistas eles são atraídos pelo patrimônio histórico, cultural e natural do México, que agrada diversos tipos de turistas, desde aqueles que buscam roteiros de luxo até os mais aventureiros que procuram ali opções mais simples e baratas. Um dos destinos mais visitados do país é a Península de Yucatán, que abriga as ruínas de Chichén Itzá, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo e é uma das mais importantes ruínas do povo maia, que já conversamos em outras aulas, mas na matéria de história. Então essa foi a nossa aula sobre a economia mexicana. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.